Boa noite a todos. Agradeço muito o convite que me foi feito para participar com vocês desse banquete do Evangelho que Jesus nos ofereceu e que hoje seus seguidores pequeninos ainda tentam dividir mais com mais criaturas famintas de verdade, de luz, de paz. Nós queremos analisar hoje a obsessão na humanidade terrena, justamente porque nós vivemos um momento de obsessão coletiva. Vivemos hoje na Terra esse momento de grande conturbação. A obsessão coletiva que aconteceu quando Jesus veio se repete. É Emmanuel quem nos diz que quando Jesus veio à Terra, ele enfrentou esse processo de obsessão coletiva, porque o bem, quando o bem acontece, o mal vai sempre atrás, tentando atrapalhar a implantação de verdades que façam bem aos homens. Então, nós vemos hoje o que aconteceu com Jesus. Quantos obsediados foram atrás de Jesus? As descrições dos evangelistas são tristes. Vi um que se jogava no fogo e na água, outro que andava sobre os túmulos. Então, foi um momento de doenças psiquiátricas em profusão, como estamos vendo nessa hora. Transtornos, síndromes e outras mais que acontecem, que os estudiosos sentem até dificuldade de classificar tanto transtorno mental. Então, essas doenças, os suicídios, a violência até contra a criança, meu Deus, atrocidades feitas com crianças. Nós vemos no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, os espíritos influem em nossos pensamentos e atos, e a resposta, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que quase sempre são eles que vos dirigem. Então, outras questões também, a 460, a 484, falam dessa influência dos espíritos sobre nós. Espírito não é invenção do espiritismo. Apenas a doutrina espírita estudou melhor essa relação entre os que estão momentaneamente na Terra e os que daqui já saíram para habitar também momentaneamente outra dimensão de vida. O Espiritismo chegou à Terra no momento certo, aprazado por Jesus, para explicar toda sorte de acontecimentos dessa era de transição. Eu gosto muito da definição de Kardec sobre o que seja obsessão. É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Sempre que o bem se aproxima de nós, o mal se sente incomodado e mais acirra suas garras tristes para não perder o seu espaço. Então, obsessão é fato muito antigo. Plutarco, o historiador e moralista, que viveu entre 50 e 120, já dizia: certo
Quantos demônios tirânicos exigem para seu prazer a alma ainda encarnada, incapazes de satisfazer suas paixões de qualquer maneira, incitam-na à sedição, à luxúria, às guerras de conquistas e assim conseguem o que almejam. Ou seja, nós vemos muito isso nos dias atuais, quando crianças são espancadas, muitas vezes, Chico dizia, são obsessores da criança, intuindo as criaturas mais velhas, até as próprias mães. Outros, como Plutarco já dizia aí, se achegam a determinadas criaturas fragilizadas para incitá-las a um vício de que eles gostavam, né? E por isso muitos dependentes químicos nessa hora. Um dos mais célebres filósofos, Confúcio, que foi também educador na China, que viveu entre 551 a.C., encontra no Templo da Luz essa máxima, difundida 500 anos antes dele. Quer falando ou agindo, não penseis que estejais sozinhos, que não sois vistos nem ouvidos. Os espíritos são testemunhas de tudo. Olha, Confúcio, 551 anos antes de Cristo, quando ele viveu, ele já respondia essa pergunta feita no Livro dos Espíritos por Kardec. Shakespeare, no seu espetáculo Hamlet, é a própria história que ele conta, se baseia na aparição do espírito do pai ao filho, pedindo justiça, Hamlet, pedindo justiça para o seu assassinato. Então, o sujeito foi morto pelo irmão, também querendo posse, herança, e queria herdar-lhe o trono, e já é morto e vai influenciar o próprio filho para vingar a sua morte. Isso já se sabia, que Paulo de Tarso também nos falou, estamos sempre cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós sempre temos testemunhas de nossa vida ao nosso lado. Jesus, segundo Emmanuel, Jesus fala da obsessão dos homens, mostra, o evangelista descreve para nós muitos processos de obsessão. No livro Seara dos Médiuns, nós vamos encontrar, né, o Evangelho e a Obsessão. O endemoniado de Cafarnaum, que é um caso de obsessão direta. O endemoniado gadareno, aquele que vivia sobre os túmulos, é um caso de obsessão seguida de possessão rápida, né? Em momentos, porque possessão total não pode, e vampirismo. O homem mudo, e era um homem endemoniado. Jesus curou a gaguez, a surdez, a mulher encurvada, era também um caso de obsessão. Esse caso de obsessão complexa que atinge a alma e um corpo. Ou seja, a obsessão é transferida também às limitações do corpo. A obsessão do apóstolo Judas, né? Que Jesus, tanto Judas como Pedro, João,
13:2 diz: um espírito perverso havia colocado no sentimento de Judas a ideia de negação do apostolado. Ou seja, um espírito perverso fez isso com Judas. Quanto sofrimento de Judas, meu Deus! E com Pedro, Jesus avisou: eis que Satanás, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei, Pai, para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, a prece de Jesus não evitou que Pedro caísse na tentação de negá-lo. Então, esse é um caso de obsessão indireta, em que a vítima padece influência aviltante sem perder a própria responsabilidade. Isso é a descrição de Emmanuel no livro Seara dos Médios. Houve curas em massas também feitas por Filipe, descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Muitos, Atos dos Apóstolos 8, 5-7. Transmitindo a mensagem de Cristo entre os samaritanos, Filipe conseguiu que muitos coxos, paralíticos, se curassem de pronto com o simples afastamento de espíritos inferiores que os molestavam. Tudo isso está no Evangelho. E Emmanuel classifica, temos aí a obsessão coletiva, gerando moléstias, fantasmas. É o momento que nós estamos vivendo. É a obsessão coletiva gerando moléstias, fantasmas. É muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio. Não há uma mudança comportamental assim expressiva entre uma e outro. E como acontece? Uma rápida excitação, uma depressão ou uma ansiedade, após crises de mágoa, crise financeira, crise do desemprego, abandono afetivo também costuma ser uma porta aberta à obsessão. As perdas diversas que nós trazemos na vida, se não enfrentarmos com resiliência, com coragem, com o alento do Evangelho de Jesus, nós podemos ter essa rápida excitação, essa depressão ou ansiedade e sermos influenciados por esses espíritos. Então, devemos ficar atentos às mudanças lentas ou bruscas no nosso comportamento e no comportamento das pessoas que conosco convivem. Há muito mais obsessão graçando na Terra do que se imagina ou se crê nessa hora. Quais são as causas da obsessão? É a falta de inteligência espiritual que nos faça sedimentar a nossa vida em valores eternos como justiça, amor, paz. Os espiritualmente inteligentes não batem de frente com a lei de amor que a tudo e a todos governa. Por não nos inserirmos nela, é que somos sujeitos a doenças que costumam fragilizar os nossos corpos e as nossas mentes. A obsessão pode se seguir a um sentimento de culpa, a ódio, a melindres, a vaidade espiritual ou física exagerada, a insatisfação com a nossa própria forma, a mágoa, a irritação, tristeza,
Enfim, sentimentos desequilibrantes e desequilibrados, inferiores, que nos criam pensamentos infelizes, tristes. É aí que nós adoecemos. Cultivar melindres, desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los. É o que nos diz Emmanuel em Pensamento e Vida. E Kardec classifica as obsessões no livro dos médiuns. De acordo com o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz, a obsessão pode ser classificada como fascinação. É uma ilusão produzida por ação direta de espíritos sobre o pensamento, perturbando-nos o raciocínio. É uma influência sutil e pertinaz, é insistente, traiçoeira e quase imperceptível que certos espíritos vingativos exercem sobre o objeto de suas vendidas. A princípio, são atitudes excêntricas, fanatismo, singularidades. Depois, a ação se estende a centros nervosos e acontece o domínio psíquico e corporal. Era um caso que Kardec fala de um homem fascinado se ajoelhava na rua e falava. Ele perdeu um homem de certa consideração social e que perdeu totalmente o seu equilíbrio, a noção do que é excêntrico, do que é diferente, né? E eles influenciam mesmo. Tivemos uma pessoa obsediada aqui, que veio se tratar com Peixotinho, e que ela, vira e mexe, ela ficava nervosa, dizendo que estavam trocando os fios desse lado e botando os fios no outro lado da cabeça dela. Então, é uma fascinação que te faz acreditar naquilo. A subjugação é outro tipo de obsessão. A subjugação física, de que nós falamos agora há pouco, é o domínio moral do espírito sobre a nossa vontade. É a maior parte de todos os casos de obsessão. Todos nós já passamos pela subjugação ou estamos passando por ela, né? Criaturas com dependência química, pessoas com compulsões, né? Fomentação de brigas, discussões. Os espíritos são peritos em falar disso. Por isso que a gente tem que resistir com o bem, uma prática do bem. Tiago diz assim no seu evangelho: cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Emmanuel descreve concupiscência como sugestão, lembranças. Então, a expressão de água que Jesus se refere na tentação de Pedro designa o próprio homem quando ele está algemado às torpitudes do sentimento inferior. Emmanuel que nos esclarece. Cada criatura apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior de sua personalidade. Satanás é qualquer força contrária ao bem. Kardec fala em possessão e imantação. Na possessão, o espírito atuante se substitui pelo encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, ou seja, fica ali influenciando constantemente. A possessão é temporária e intermitente, porque o espírito
não pode tomar o lugar do encarnado, já que a união molecular do perispírito com o corpo só se dá no momento da concepção, né? Kardec nos explica isso no livro A Gênese, no capítulo 14, item 47. O espírito não toma um corpo, ele faz uma imantação. E tem a obsessão simples, a criatura é perseguida com tenacidade por um espírito do qual não consegue se desembaraçar. Eu passei por esse tipo de influência dos meus 12 anos aos 17, a fase que eu entrei aos 16 anos para uma reunião mediúnica, né, que meu pai que dirigia, e a partir dali esse espírito foi sendo doutrinado. E eu custei a me libertar desse espírito, e meu pai dizia, não, você vai ter a influência dele até você aprender a amá-lo, porque a tarefa que você veio desenvolver na Terra depende muito de amor, e você vai aprender a amar com ele. Foi difícil, mas eu aprendi a amar, até a me ajoelhar aos pés dele, chorando, dela, que era uma mulher, e pedindo-lhe perdão, porque ela me disse o que eu havia feito, e eu, então, amadureci muito até os 17 anos, porque eu causei uma dor afetiva a ela. Então, eu precisava, um dia, me apaixonar para saber o tamanho dessa dor. Por isso que eu fui até os 17 anos com esse processo obsessivo. A lei que rege a influência de um espírito sobre outro espírito é a lei de sintonia. Nós estamos sempre presos à qualidade e à direção de nossos pensamentos. Quanto mais repetimos um pensamento ou ato, mais ele se fixa em nós e se torna firme, estável dentro de nós, fixo, determinando nossos atos, atraindo nossas invisíveis companhias através da vibração de ondas de baixo teor. Pensamos mal porque sentimos mal e porque somos maus. Então, é muito interessante um dito popular que fala assim: língua fala, língua paga. E isso é verdade. O hábito de falar dos outros, dos defeitos dos outros, traz para nós aqueles defeitos que nós criticamos nas pessoas. Língua fala, língua paga. Então, não devemos ressaltar defeitos de ninguém e devemos vigiar o nosso pensamento. Como diz a música popular, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então, Pedro Baldi classifica o psiquismo humano como o de equilíbrio instável, e é verdade. Por isso, Jesus pediu: vigiai e orai, para não cair em tentação. Agora, falando dos agentes do processo obsessivo, o processo obsessivo pode se encontrar, né, entre desencarnado obsediando um encarnado, que é o que nós mais conhecemos pelas nossas reuniões de obsessão. Esse já foi objeto, né, de muito estudo, e no Evangelho segundo o Espiritismo diz que a gente pensa que morto o animal, morto o veneno, mas no caso da obsessão do homem não é assim. Quando uma criatura
morre, o veneno dela continua a nos atingir. Eu fico com muita pena dessas pessoas que morrem perseguidos por policiais, porque elas continuaram vivas e vão, né, com certeza, atrapalhar a vida de muita gente. Pode ser também de encarnado para desencarnado. A gente pensa que é só de lá para cá, mas daqui para lá também o processo de obsessão acontece. No livro Nos Domínios da Mediunidade, há um caso de Libório, que após desencarnar, jungiu-se à mulher dele, não conseguiu se desprender dela. E os dois nutrem-se mutualmente com essas recíprocas emanações. Quando ele, após o trabalho desobsessivo, quer se libertar dela, é ela quem o procura durante o sono. Foi uma dificuldade para afastar. Persegue-o, porque já se habituara a se alimentar daquela vibração dele. Então, existe também perseguição daqui para lá. A gente, por amor ou por mágoa, sermos obsessores dos nossos queridos desencarnados. Há também a obsessão de encarnado para encarnado. Esta é a obsessão de natureza anímica, de alma para alma. A gente sabe que a alma é o espírito encarnado. Então, a obsessão aparece entre os próprios encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Através da criação de imagens, faz-se notada por outra, prescindindo até de palavras. Há um caso também de Anésia e Jorginho, André Luiz nos conta, que ele se apaixona por outra mulher e não consegue se libertar da imagem daquela mulher. A amante pensava nele, queria tirá-lo da mulher. E não consegue se libertar um minuto dela. Ela o enfeitiçou. É isso que nós chamamos de feitiço. Então, anestesia e até o senso de responsabilidade consigo mesmo e com a família, né? Anésia tinha 2 filhas. E no caso de Anésia, ela, Jorginho apaixonado, ela trava um duelo mental entre acontece um duelo mental entre ela, Anésia, e a amante dele. Então, as imagens são terríveis, inimigas do passado, e elas alimentam uma briga mental com lembranças amargas, palavras duras, acusações recíprocas. Não há nada físico, mas as vibrações silenciosas de crueldade e despeito são grandes. Ódio, ciúme, violência, desespero de parte a parte, que são corrosivos mentais. Então, na vida de cada dia, vemos nos lares homens e mulheres ungidos uns aos outros pelos laços até da consanguinidade ou dos compromissos morais, né? Que se transformaram em perseguidores e verdugos inconscientes uns dos outros. Pessoas que adoecem após pendengas judiciais, né? Fica brigando por um bem material qualquer, ganha a causa, mas quando ganha já não leva,
porque adoeceu durante aquela pendenga, recebeu o ódio do outro o tempo todo e desfruta com muitas restrições das benesses de sua conquista, porque ódio cria ódio, assim como o amor gera amor. Se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se um circuito de forças que pode adoecer as criaturas. Emmanuel nos alerta isso em Pensamento e Vida. Então, a melhor maneira de extinguir o fogo é negar-lhe combustível, diz Aulus em Obreiros da Vida Eterna. A obsessão recíproca, as criaturas se procuram por opções de vida, de pensamento, viciados nos mesmos desregramentos. Ali acontecem permutas de vibrações nas quais se comprazem em ambientes de crimes, de orgia, de políticas do mal. Meio político também é um meio tenebroso. E há ainda a autoobsessão. No livro Libertação, há um caso de um investigador de polícia cruel que abusou muito da autoridade para ferir e para humilhar criaturas. E quando ele amadurece, chega mais à velhice, ele revê a vida. E aí, aquele remorso que ficou abafado muitos anos, até eles começa a despertar nele sentimentos indignados, porque os espíritos têm acesso a nossos pensamentos pictoricamente, a gente pensa por imagens, e eles veem as imagens que nós projetamos. E por isso as suas vítimas indignadas do outro lado, que liam os seus pensamentos remorseados, o atacavam. Então, casos, né, de, na terceira idade, a gente tomar consciência de nossos erros e começar a se jogar em remorsos que só vai atrair mais inimigos, né? Abre na terceira idade como que no caso desse delegado, né? Abriu-lhe uma fenda na fortaleza em que ele se entrincheirava, né? E esse amigo, no fundo, está perseguido por ele mesmo, atormentado pelo que ele fez, pelo que tem sido, pelo que ele tem sido. Então, esse é um processo de auto-obsessão. Pode até atrair outras obsessões de fora, mas ele se inicia com um processo auto-obsessivo. O segundo caso que ele conta é de um escritor desencarnado atormentado pelas próprias criações mentais negativas e destrutivas. Ele levou consigo, né, na morte, a, as imagens que ele havia feito nos seus relatos de escritor. E, às vezes, há escritores que gostam de falar de muitos crimes, de muita situação triste, e acabam se auto-obsediando depois. Eu conheci um caso no asilo, onde eu trabalhei, de um senhor que ele estava cego porque ele era diabético, mas ele era um homem, foi um homem muito bonito na juventude, e deixava a mãe cega, sozinha, trancava a casa, ia para as farras, levava dias sem retornar. E a mãe sozinha, passando fome, porque era cega. E ele ficou com uma culpa muito grande. Então,
eu o via socar a cabeça como num processo de autopunição. Ele ficou preso ali a essas imagens do que ele fez com a sua mãe, que também fora diabética e ficara cega. E ele se maltratava muito para se punir por aquele erro. E eu ficava nervosa quando eu via aquilo, aqueles socos que ele se dava, para a gente segurar, distrair ele com outra coisa, tem que tirar o pensamento da pessoa dessas suas lembranças tumultuantes. Então, a sabedoria é muito grande no Sermão do Monte que Jesus nos deixou. Segui-lo é evitar dor, porque seguindo, nós quebramos as cadeias do mal que praticamos ou que nós recebemos. Um dos conselhos de Jesus é reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, o juiz ao seu ministro e te encerre na prisão. Em verdade vos digo que não sairás de lá enquanto não pagardes o último centavo. Pagar tudo. Encerrar na prisão, conosco já aconteceu. Nós somos encerrados aqui nessa prisão, planeta Terra, para pagarmos até o último centavo tudo aquilo que nós perpetramos com as outras criaturas, porque não evitamos o pensar mal, não evitamos o pensar no mal, não evitamos o falar mal, não evitamos comentar o mal do mundo da vida e de outras criaturas. Se a boca fala do que o coração anda cheio, como nos disse Jesus, nós estamos com o coração cheios de imundícies. Por isso ele disse, não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, mas é o que sai da boca do homem. Por que plantar imagens ruins ou tristes nas mentes alheias? Contar novidades trágicas, tem gente que adora. O bem é a única defesa contra o mal. Em meio a calúnias, intrigas, ciúmes, disputas afetivas e de poder, Célia Lúcio, aquele anjo que veio à Terra, no livro 50 anos depois de Emmanuel, opta pelo sacrifício próprio, pelo sofrimento para salvar seu grupo familiar, assumindo culpas que ela não tinha. Quando uma mulher queria disputar o seu pai com a sua mãe e queria e arma uma trama, uma rede de intrigas e vai a uma pitonisa na época chamada Plotina, a antiga pitonisa de Cumas. Esta vidente diz à mulher que queria o marido da mãe de Séria, de Alba Lucínia, era o nome da mãe dela. E a pitonisa diz, por que não evitar a tempo uma tempestade de amargura que recairá mais tarde sobre o vosso destino? Seria melhor abandonar os projetos que tendes em mente. Mas Cláudia Sabina
insistente, queria o marido da outra. Isso, essa coisa de intromissão em qualquer relacionamento afetivo, cria dores que, às vezes, nós levamos séculos sofrendo para nos libertar dessa culpa. Então, a Cláudia Sabina, que era a mulher que queria o marido da outra, abre a bolsa recheada, sem querer desistir. E a Pitonisa, que gostava do dinheiro, então, conclui dizendo a ela assim: cumpre-me esclarecer que sua rival está assistida por uma figura angélica, embora eu não possa saber se essa criatura está aqui na terra ou no céu. O bem num coração, uma família, mas uma era o espírito do bem. E essa poderia neutralizar a maldade da outra. Então, o tamanho do bem que nós precisamos acumular em nós para evitar a maldade que nos atinge. O bem é o grande vencedor sempre. Jesus nos pediu perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitamente. Reconcilia-te sem demora com o seu adversário. Embainha sua espada, Pedro, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Voltemos ao Evangelho de Jesus. Vamos ler com atenção o Sermão do Monte, porque ali existe uma norma, os mandamentos da convivência aqui na Terra, da convivência entre o homem e Deus e da convivência dos homens entre si. Não se pode dizer, não nos podemos nos dizer cristãos sem conhecer em profundidade o Sermão da Montanha. É o apelo final que eu faço aos corações que me ouvem. Voltem ao Sermão do Monte e tente colocar no dia a dia essas lições que Jesus nos deixou. Lições de beleza, de paz, de ternura, que, se seguidas fossem nesses 2000 anos de cristianismo, não estaríamos na Terra com tanto sofrimento nessa hora. Que Jesus nos abençoe. As propostas, os propósitos de bem estarmos com os nossos semelhantes. Muita paz e muito agradecida pelo convite para estar entre vocês.